o quê? Que eu tenho filhos. Eu sou pregador. Hoje eu sou. Porque vocês estão me ouvindo. Se eu falar sozinho, eu não sou pregador. Você constrói a sua identidade a partir dos relacionamentos, na medida que você se conecta com as pessoas. Na medida que você constrói quem você é. Então eu me defino como pai, como marido, como pregador. A gente forma a nossa identidade ao longo de uma vida inteira. Mas aí a gente junta essa identidade num corpo só. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Enquanto eu ouvi o barulhinho das páginas, eu vou esperar. Capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, todo indivíduo que se diz cristão, ele é membro de um corpo de Cristo. Ele abandona a sua identidade pessoal e agora assume uma nova. Ele faz parte de um corpo que todo cristão admite que a cabeça é Jesus Cristo. Não é assim? Seria tão fácil se fosse só isso, né? Mas por que é tão difícil? Enquanto nos formamos como indivíduos em relação às pessoas e às coisas ao nosso redor, nós formamos a nossa identidade e a gente vive cuidando para que ela seja mantida. É isso que nós somos. A gente não quer que ela seja modificada, não quer que ela seja prejudicada. E a gente sente num novo relacionamento, ou naquele relacionamento, que a nossa identidade está sendo colocada em risco. Em pequenas coisas a gente percebe isso. Vou citar um caso, quer ver? O pai fala assim para o filho: vai lá e faz isso. Aí o filho diz: não vou fazer. Vai fazer sim, porque eu sou seu pai. Normalmente é bravo que você fala isso, quando é pai. E o filho às vezes recebe com violência essa afirmação. Por quê? Porque a sua identidade de líder está sendo o quê? Questionada. Então nesse novo relacionamento você acaba sendo o quê? Violento. E é constante nós temos a nossa identidade sendo ameaçada. Então, nós ajustamos as nossas relações. Dentro da nossa cabeça a gente cria algumas coisas para facilitar um pouco isso. Ele age assim por causa da maneira como ele foi criado. Ele é de pais diferentes, né? Tem uma cultura diferente. A sexualidade dele é diferente. As coisas dele são diferentes das minhas. E a gente tenta ajustar essa situação. Mas alguns estudiosos, ao estudarem os seres humanos, e eu vou citar um agora, Norbert Elias, ele escreveu um livro, Os Estabelecidos e os Outsiders. Outsiders é como se fosse um forasteiro. Mas no seu estudo ele observa uma comunidade que mora no mesmo lugar, trabalha na mesma empresa, tem praticamente o mesmo salário, são da mesma etnia, têm a mesma religião, ou seja, não tem praticamente nada diferente entre eles. Mas uma diferença foi encontrada. Os que chegaram primeiro
e os que chegaram depois. Os que chegaram primeiro se consideram mais importantes. E quando chegam os novos, com praticamente as mesmas características que eles tendem a perder a sua identidade, a sua liderança, o seu lugar. Não sei exatamente o que faz isso com as pessoas, mas você sabe. E eles então cunham esses novos, tirando a humanidade deles. Eles são os ratos. Você já ouviu isso? Os porcos. Eles são os vermes, são parasitas. Estes são os impuros, os indignos, os não merecedores e assim por diante. O nosso mundo, do ponto de vista grande do macro, já viveu essas situações, você vai se lembrar delas. Foram marcantes. O Holocausto. Eu nem preciso dizer que são judeus, você já sabe do que eu estou falando. O genocídio armênio, Tuts e Hutus em Ruanda. O outro é o vilão. Eu e os que somos parecidos, os que são parecidos comigo, somos bons, dignos e merecedores. Em seu livro, então, Exclusão e Abraço, o Dr. Miroslav Volf diz que existem 3 maneiras que os seres humanos usam sempre para poder lidar com esse assunto. Isso é natural do ser humano. A primeira delas, e sempre é para excluir. A primeira delas é menos violenta. Você constrói um muro entre você e o outro. Eu não gosto dele, eu odeio dele. Não quero convivência com ele. Eu corto o relacionamento, põe um muro. Não quero ver, não quero falar, eu vou me afastar. Você já viu isso? Acontece até na família. O outro jeito que os seres humanos usam para lidar com esse assunto é o meio termo. Eu vou assimilar o outro. Eu vou trazê-lo para mais perto de mim. Se pertencer ao mesmo grupo religioso que eu, vai dar certo. Nós, brancos, aqui no Brasil, temos uma... Espero que você nunca mais faça isso. Mas é uma ilustração que diz assim: ele é um preto de alma branca. Você já viu isso? Você quer ver? Você quer... É uma assimilação. Ele é preto, mas ele não tem aqueles traços de preto, aqueles... Sabe? Ele é quase branco. Não, irmãos não, eles são primos. Não, filhos de Deus e criaturas de Deus. Você tem que fazer isso. Quem foi que criou essas diferenças? Quem foi que disse essa? Bom, a terceira forma de excluir é um pouco mais violenta. Eu vou acabar com ele. Eu vou destruir, eu vou escravizar, eu vou erradicá-lo das minhas relações. Eu vou machucá-lo, eu vou ofender, eu vou falar mal dele. Abra sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus, o verso 21. Você vai entender o que Cristo quis dizer no Sermão do Monte, a gente abrindo um pouco mais o leque desse assunto. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Ocorre no macro e no micro, ao tempo todo. Primeiro eu tento deixar que eles não entrem. Depois eu tento assimilá-los. E se não der certo, eu tento eliminá-los. Falo mentiras a respeito da pessoa, ou falo verdades a respeito da pessoa. Mas não é uma verdade que todo mundo sabe. Então os meus precisam saber que aquela pessoa não é digna e pura o suficiente para estar entre nós. E eu, você não sabe o que ele fez. Você não conta mentira, você conta a verdade. Mas a sua intenção é fazer o quê? Já que você não conseguiu assimilar, já que não tem uma parede que separa vocês dois, o que você faz? Você mata ele. Alguns matam de verdade, mas outros matam desse jeito. Difamam, caluniam. Jesus Cristo disse. Aqui. Né? É um pecado de morte. Bom, e Jesus? E a Bíblia? Como é que lidam com esse assunto? Bom, a Bíblia e Jesus questionam os nossos processos de exclusão. Você vai se lembrar da parábola do bom samaritano. Mas Jesus fala que ele era bom samaritano? Jesus fala que ele era só samaritano. Mas para você entender e para poder ficar bem claro, alguém que comenta sobre o texto, que põe lá o subtítulo, fala o quê? Todos os samaritanos são o quê? Horríveis! Mas aquele é bom. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus disse que o bom samaritano é o herói. Ele questiona os nossos processos de exclusão. Porque todos, de acordo com Jesus, podem ser heróis. Pedro sonha com o lençol. Estão lembrados? O lençol descia 3 vezes. Pedro mata e come, Pedro mata e come, Pedro mata e come. Pedro não matou nem comeu. Jesus falou, segue ele. Pedro foi atrás dele, chegou na casa de Cornélio. E quando estava na casa de Cornélio, tinha um monte de quê? Um monte de gente falando, louvando o nome do Senhor em línguas. Que era um momento para isso, é o que estava acontecendo. Pedro olhou para todo mundo e fez o quê? Batizou. Eles querem ser batizados, vão batizar. Quando ele volta para Jerusalém, a igreja se reúne. Pedro, você enlouqueceu, Pedro, você está doido. Rapaz, esse povo não conhece a lei, não conhece os deuses da lei, não tiveram estudo bíblico adequado. Como é que você batiza? Quer saber? Eles devem ter que comer carne de porco, deve comer camarão. Como é que você batiza esse povo aí? Foi Deus que me disse que eu só devia considerar o quê? Puro o que ele considerasse impuro. E que eu devia considerar impuro só o que ele considerasse impuro. E Deus considerava aqueles homens impuros? Publicanos e pecadores. É um outro problema. Agora nós vamos ter que abrir a Bíblia de novo. São Marcos capítulo 2, versos 16 e 17. São Marcos capítulo 2, versos 16 e 17. Podemos ler o verso 17. São Marcos capítulo 2, o verso 17. Marcos capítulo 2, o verso 17. Tendo Jesus ouvido isso, o que foi que Jesus ouviu? Ele ouviu um burburinho que está no verso 16. Por que seu mestre come com publicanos e pecadores? Jesus disse o quê? Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. Ele pega um daqueles e coloca como discípulo dele. Levi e Mateus eram publicano. Irmãos, os publicanos eram pecadores ou não eram? Eram. Mas aqui tem Jesus faz parece que é uma piadinha que ele está fazendo. Por quê? Porque eram só os publicanos que eram pecadores? Eram só as prostitutas que acompanhavam Jesus que eram pecadores? Os fariseus eram o quê? Olhavam para Jesus e está vendo? Não é um dos nossos. Se ele fosse um dos nossos, ele não andaria com esses outros, porque eles são pecadores. Mas Jesus naquele momento estava dizendo o quê? Todos são pecadores. Eu não sou pecador e vim para morrer pelos pecadores.
Não tem diferença entre todos. Todos são pecadores, sem exceção. Jesus nivela todos. E para deixar isso bem claro, você pode abrir a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 3, verso 10 a 23. Romanos capítulo 3, verso 10 a 23. Romanos capítulo 3, versos 10 a 23. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um, nenhum sequer. A garganta deles é o quê? Sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles é a boca. Eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes em derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Não tem diferença. Mas agora a gente tem que falar de um detalhe importante. A mulher pecadora. A mulher adulta. Era adulta ou não era adulta? Era adulta. Foi trazida à presença de Jesus em flagrante adultério. Pecador ou não? Pecador. E aí disseram para Jesus: ó, a lei manda a gente apedrejar. E você diz o quê? Jesus demorou um pouquinho para responder. Eles ficaram mais bravos ainda. E ele começou a fazer uma coisa estranha. Começou a escrever no chão. Tradicionalmente, a gente acredita que ele estava escrevendo o pecado que aqueles haviam cometido. E os líderes se aproximaram. E quando se aproximaram, percebeu que alguns pecados estavam escritos. E aí Jesus faz o desafio: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram embora. Para pensar, foram todos embora? Não. Quem foi embora foram aqueles que trouxeram a mulher pecadora. Os outros que estavam ouvindo Jesus pregar permaneceram. E agora ouviram Jesus dizer o que para a mulher? Vai. Deus nivela os pecadores, mas alguns pecados trazem consequências maiores que outros. E quando Deus for julgar, Ele vai tratar o seu pecado especificamente, não vai entrar no povo. As suas condições de conhecimento que você tem, a maneira como você recebeu a mensagem, todas serão levadas em consideração por um juiz justo e verdadeiro. Aí dá um medinho, né, gente? Não é o pecadão, assim, é o seu pecado. Porque ele olhou para ela e disse o quê? Vai e não peques mais. Nunca mais ela pecou? O que vocês acham? Claro que pecou. Que pecador não peca? Provavelmente ela saiu daquela vida, e depois nós temos consciência disso, que ela saiu mesmo daquela vida. Mas ela continua sendo pecadora, mas aquele pecado, ela lutou, porque ela conhecia que aquele pecado tinha custado a morte dele. Ela só não morreu nessa vida porque encontrou um mestre que não fazia exclusão das pessoas. Todos eram pecadores, mereciam a graça de Deus,
poderiam receber a graça de Deus. Basta você lembrar dos heróis da Bíblia, né? Abraão, o que você tem para falar de Abraão? Frouxo, Maria vai com as outras, mentiroso, o pai da fé. Mas, e de Jacó? O que você tem para falar de Jacó? Começa com o nome dele, né? Dominador, usurpador. Davi. Ixi, que dureza. Mas você precisa entender o seguinte: quando eu penso numa mulher que tem pensamentos impuros com ela, é diferente de Davi que pegou Betseba e levou para a cama dele. Concorda com isso ou não? Então Deus trata pecadores o quê? Individualmente, mas todos são pecadores. O grande problema não está em ser pecador ou não. São Mateus, capítulo 25, verso 34, diz qual é o grande problema. São Mateus 25, o verso 34. São Mateus, capítulo 25, o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava enfermo e vocês foram ver, eu estava preso e vocês foram me visitar. Quem passa fome, irmãos? Bom, no nosso país, ou ele é vagabundo, ou ele não quer trabalhar. E a gente julga o camarada quando para no semáforo. Bêbado, tá pedindo para beber. Eu vou dar. Aí ele não consegue dinheiro durante algum tempo, mas ele sabe que você tem alguma coisa que vale dinheiro. O que ele faz? Pega o seu celular. Aí você fica bravo. Ô, meu celular. Vai para a polícia. Chega lá, você vê uma filha. 10 mil por dia. Só vai, marca aí, faz aí o seu boletim, se achar. Não te falo. O segundo momento você quer justiça. Não deu certo na justiça, você quer vingança. Não, esses caras trabalham sempre na minha região. Deixa ele, compra uma arma. Fica lá. Vai ter buscar o seu dor de barriga não dá uma vez só. Eu sei onde ele estava. Percebe o que acontece? Por causa de um julgamento cíclico. Tudo bem, eu não vou dizer que ele está certo. A questão aqui não é dizer qual que é a solução da sociedade moderna e tudo mais, não. É dizer para você que Satanás tem conseguido circunstancialmente fazer com que você não pare com a violência. É igual quando falam mal de você. Falando mal de mim, primeiro vem a raiva, né? Depois você quer a justiça. Não, eu vou encontrar ele, vou dizer umas boas e poucas. E se for um amigo seu, então? Nossa! Fulano falou mal, não acredito, mas meu amigo falou mal de mim. Eu ajudei essa pessoa naquele momento, assim, agora, depois desse tempo, ele tem a coragem. Se você não consegue a justiça, você vingança. Eu tenho uns segredinhos dele também, que a violência só aumenta. Irmãos, na cruz, essa violência acaba. Gálatas capítulo 2, verso 20, a gente pode repetir de novo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Vou terminar com a historinha de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, né? Que coisa terrível. A gente fala que é a história de Caim e Abel, mas não é, né? O que fala de Abel? Abel nasceu,
fez um sacrifício, foi aceito por Deus e morreu. É a história de quem? Caim. Caim é o protagonista, é o artista principal. Caim, quando nasce, a mãe põe um nome que tem significado, prepara. E quem é Caim? Caim é o camarada que segue a profissão do pai dele, que cuida das terras, igual o pai. É o caminho, né? Da certeza, do bem. Ele é o caminho. Mas aí acontece o quê? Por causa de uma coisa externa que ele não consegue controlar, que é Deus aceitar o sacrifício do irmão dele, e não aceitar o dele, ele fica bravo com quem? Com o irmão. E fica muito bravo com o irmão. Deus sabe o que vai acontecer, mas ele não limita de Caim a possibilidade de mudar de vida. Caim, o pecado bate às suas portas, você pode controlá-lo. Deus já tinha prometido isso, não tinha? Olhou para o pai dele na mulher e falou o quê? Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Você pode resistir ao pecado. Você é capaz de resistir ao pecado. Resista! Amém. O que o Caim fez? Pegou, meu irmão, levou ele para conversar no meio do mato. No meio de conversar, a conversa ficar calorada. Caim tentando dizer, meu Deus, é bom. Pá! Matou. Aí Deus vem lá falar, Caim, você matou o seu irmão, Caim. Agora, por causa que você matou seu irmão, vai acontecer isso. A gente, quando usa violência e recebe os resultados da violência, a primeira coisa que a gente vai nos vídeos, Jesus, é muita coisa, como é que eu vou suportar isso que o senhor está me dando para fazer? Rapaz, você matou o seu irmão. Não tem coisa pior acontecendo do que isso. Mas eu não vou matar você. A justiça que deveria vir rapidamente para você, eu não vou permitir que ninguém execute. Eu vou matar você. No dia que eu quiser, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Para que você tenha a oportunidade de quê? De mudar o seu jeito, arrepender-se, deixar de excluir as pessoas. Caim foi ao máximo da exclusão, ele matou de verdade. E você e eu estamos nesse caminho. Quando a gente ouve essa história, quem que a gente quer ser? Mas não é mesmo. Para pensar. Quem que é Abel? Abel é Jesus, meus queridos. Abel é a expressão do bem. Abel faz a vontade de Deus, sacrifica o que Deus fez, não fala uma palavra, como ovelha, vai quietinho e morre. Vocês todos e eu somos Caim. E não fica uma pergunta no seu coração, será que Caim se arrependeu ou não? Não importa. A pergunta é para você hoje, você está aproveitando a oportunidade e está se arrependendo dos seus caminhos, de excluir as pessoas, de não permitir que as pessoas se aproximem do corpo de Cristo? Ele é assembleiano, ele é metodista, ele é católico, ixi, você é budista, nem pensar. Como assim? Solidariedade do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O desafio é não excluir pecadores. E você ainda tem chance. Porque Deus vai matar você o dia que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Mas Ele só vai fazer isso depois de você tomar a sua decisão definitiva. E só Ele sabe disso. Não fique com medo de assaltantes. Não fique com medo de assassinos em série. Não fique com medo de acidentes de carro, de avião, de barco. Você só vai morrer na hora que Deus quiser. Foi esse o legado que Caim receberam. Deus vai cuidar de você até que você tome a sua decisão. Agora, põe a menininha, Léo.
A Melissa sobreviveu. E 20 anos depois ela voltou para Palau. Essa é a mocinha. Agora, foi qualquer uma delas com o marido. E ela voltou para Palau. E o Justin já tinha... O Justin se tornou adventista do sétimo dia, irmãos. Amém. Ele vai ficar na cadeia enquanto ele viver. Ele não tem direito à progressão de pena, nada disso, mas lá dentro da cadeia, ele recebeu os livros, recebeu a visita do pastor, estudou, e ele deixou sua vida de pecados. Mais outras, veja aí, Léo. A menininha é aquela que está lá na frente. Ela se casou com o pastor, se tornou enfermeira e voltou para Palau. E ela foi lá para o igual de Jesus também. E a linha de argumentação é essa aqui, ó. Eu não sou melhor do que você, porque todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. E eu quero encontrar com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Quero estar lá e quero estar com você. Você não tem motivo nenhum para excluir ninguém. Você e eu vivemos no momento do alto clamor. Nós precisamos clamar no mundo alto. E Jesus está prestes a voltar. De acordo com a lição da escola sabatina, que o sábado bíblico é o 7º dia da semana e que todos poderão ser ressuscitados. Amém. Se a gente clamar com grande voz, muitos aceitarão, mas nós também aceitaremos. E ao clamar, a gente não pode escolher para quem. Quando Jesus Cristo habitar em você, quando a cruz de Cristo ocupar a sua mente e o seu coração, como ela deve ocupar, é assim que você age. Nosso Deus eterno, nosso Pai glorioso, nós te damos graças porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por todos. Amém. Assassinos, ladrões, mentirosos, adúlteros. Nós fazemos parte desse grupo terrível de seres por quem o Senhor veio morrer. É verdade. Aceitamos então o teu chamado e queremos continuar a pertencer ao corpo de Cristo. Amém. Queremos que o Senhor toque no nosso coração, nos modifique, nos transforme, para que a gente não exclua ninguém, para que a gente seja conhecido pelos braços abertos que temos para toda e qualquer pessoa. Amém. E por cessarmos a violência que for cometida contra nós. Para que nós sejamos conhecidos como cristãos, Amém. os que se parecem com Cristo. Transforma-nos na tua semelhança, por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. 134, vamos cantar juntos para